Ok, pessoal. Vamos lá então vamos começar o nosso webcast, ok? Sobre fim do suporte ao Windows XP. Hoje aqui está uma sessão bem diferente. Nós estamos com várias pessoas aqui na sala participando, vocês não estão enxergando, né? Lotação máxima. Mas está com lotação máxima aqui na sala. Então, presentes aqui, bom, meu nome é Fábio, trabalho aqui na Microsoft, no time de Technical Evangelist, trabalho como especialista de infraestrutura. Junto comigo, por favor. Marcos Supinambá, especialista em segurança da informação, crimes digitais, direito digital. E, junto conosco também, nós temos um outro participante oculto que não quer aparecer. Marcelinho, por favor, vem aqui para cá, vem aqui, vem, chega aí. Nós estamos aqui com o Marcelo Matias, que é especialista aqui na Microsoft de Windows Client. Tá Para não aqui. poluir muito aqui o ambiente. Ok, Esse é o pessoal, trabalha aqui na Microsoft como especialista em implementação de Windows em grandes empresas. excelente. O Marcelo vai estar ajudando a gente aqui a responder as perguntas no chat. Junto conosco também, outra pessoa que também não quer aparecer, também está com vergonha, é o Diego Blanco, é o nosso gerente para a parte de audiências técnicas de infraestrutura, da parte de TechNet. Então o Diegão está aqui também e vai ajudar também na moderação e assim por diante. Tá ok, pessoal? Estou vendo que. Ok, o pessoal está conseguindo escutar, perfeito. Deixa eu ver se aqui. Bom, pessoal, estão conseguindo escutar sim, né? Legal, joia. Acho que talvez seja um pouco longe aqui o microfone. Perfeito, então. Tá Então, sem áudio. Agora não. sim, ok? O áudio já. Legal. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui estão os nossos blogs, né? O Twitter, né? Para quem quiser seguir, pegar mais informações com a gente. Mas a gente vai passar uma série de links e informações interessantes aqui para vocês. Com certeza. Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta, acho que isso aqui é muito legal, né? Isso aqui é mais pessoal da antiga, mas vocês se lembram qual que era a configuração para o Windows XP? A recomendada, a mínima e recomendada. Então, quando você compra a caixinha do Windows XP, ele vem lá, qual que é a configuração mínima que você tem para rodar o sistema operacional e a recomendada na época. E lembrando que o XP foi uma revolução, né? Quando ele Pois apareceu, é, realmente ele quebrou paradigmas. Então ele exigia mesmo uma configuração pesada. Tanto exata. na mínima quanto na recomendada, era uma Uhum. configuração pesada, não é isso aí? Exatamente. Na época todo mundo falava assim, nossa, precisa Nossa, de muito vou ter que hardware. aumentar tudo aqui, investimento pesado, né? Pois é. E aí, acho que a gente pode mostrar a configuração, né? O Vamos que, que lá você acha? então. Então vamos dar uma olhada em qual que era a configuração. Vocês não se lembram ainda, isso aqui é bem interessante, porque isso aqui também reflete, quando a Microsoft desenvolve um sistema operacional, ela pensa, obviamente, no hardware atual e também para as gerações futuras que vão estar vindo de hardware. Lembrando que um ciclo de vida do sistema operacional dura em média 9 anos, né? O Uhum, do XP está durando 12, mas em média dura 9. Então você às vezes tem um requisito um pouco maior no início, uhum, exatamente para garantir que ele continue funcionando exatamente. adequadamente por um longo tempo. Perfeito. Então vamos lá então, para quem não sabia qual que eram os requisitos, aqui está a configuração. Então, esse aqui é o documento oficial da Microsoft, a identificação do artigo, que é o KB 314865. Perfeito. Então, a recomendação mínima de processador que ele pedia na época, que vinha na caixa, era de 233 MHz. Nós não estamos falando de um Core 3, Core 5, segunda geração, terceira geração, nada disso. Se eu não me Mas engano, você tinha isso no Pentium MMX, não era? 233, 233 era acho que MMX, né? era. Que era um 66. E aí eu lembro que o 233 era o top desses daí, não era? Acho que Pentium era. 3, eu não me Acho que recordo. era. Eu também não lembro também Mas exatamente. é impressionante, porque você vê que é, naquela época você tinha um requisito que era considerado alto. Né? Exato. E hoje você tem um requisito que praticamente é inaplicável para uma computação profissional. Ou seja, Perfeito. se você vai tirar algum recurso, ou mesmo usar na sua casa, Uhum. para uma navegação na internet, esse hardware é praticamente Mente. inusável, né? Exato. É uma situação muito interessante. Na verdade, tem até celular que roda mais, tem mais processamento do que o. Qualquer um dos que estão em cima da mesa aqui tem mais que isso. Exatamente. Outro detalhe também interessante, e a recomendação era para 300 MHz de processador. E a memória mínima RAM que ele pedia na caixa, né, era de 64 MB, né? Obviamente a gente já sabia que tinha gente que tinha conseguido rodar o XP com uma conversão menor 32, ainda, né? né? 32. Gente que rodava até com menos que isso. Eu conheci gente que rodava XP até em máquinas em 486, DX2, Sim, tiveram várias experiências, né? que você ligava o botão turbo na máquina e ele acelerava, DX240 passava por 80, enfim. E o recomendado de memória RAM para aquela época já era de 128 MB, E o né? mínimo do HD era 1.5 GB, que é interessante porque a HD de 12 GB naquela época era o Era Popstar. Então exatamente, era quem tinha um caríssimo. desse era alguém fantástico, que tinha um equipamento primeira linha. Eu lembro que eu tinha um equipamento para rodar o XP, um nível bem adequado, e ele tinha DVD.
E era tão engraçado porque eu só tinha um DVD. Que não vendia DVD no Brasil. Exato, vocês Então, consideram o quer dizer, único eu que tinha um tinha. aparelho, não, eu tinha um aparelho e não tinha a mídia. Então era bem interessante. Você vê que eram máquinas avançadas para a época, né? Era uma máquina primeira linha, né? Você também, também tinha aquele telefone que tinha videochamada também? Você era o único que tinha, não vai? Não, videochamada eu não cheguei a ter, Não, mas eu então tinha tá coisas bom. estranhas no computador. Eu lembro que eu recebia fax do computador e os advogados amigos do meu pai, eles falavam assim, nossa, mas como ele faz isso? E era um sistema comum. Nossa, Era fax do comum, computador. fax, Mãe do céu. é uma placa 2400 US Robotics, É maravilhoso. aquela coisinha. Bom, todo mundo aqui vai começar a cheirar um pouco de Boas naftalina, mas lembranças, boas boas lembranças. lembranças. E o Windows 7, como vocês podem ver aqui, essa era a configuração mínima pedida, de 1 GHz de processador, né? O Com Infax. mínimo de 1 GB. Nossa, o Infax. Alguém lembrou aí do Infax, bem Mãe do lembrado. céu. Vamos lá. E mínimo de 1 GB de memória RAM. E aí, isso tinha uma variação se era 32 ou 64 bits. Na época do o Windows 7 ele já começou a surgir no mercado máquinas 64, né? E o pessoal começou a fazer adoção de sistemas operacionais 64. E vocês podem reparar também que a configuração de hardware para rodar o Windows 8 8.1 é muito parecida praticamente com o Windows 7. No Windows 7 é interessante também que não foi uma quebra tão grande no ponto de vista de exigência de hardware. Sim. As pessoas já, mais ou menos, uma boa parte já tinha esse hardware, né? Sim. No XP não, é assim, nossa, eu vou ter que mudar tudo para rodar. O 8.1, na verdade, ele não tem requisito avançado. Uma máquina até um pouquinho mais antiga já consegue rodar com bom conforto. E, aliás, não é nem um engano que as pessoas têm que acham que para rodar o 8 e 8.1 eu tenho que ter touch. E você não precisa ter touch. Não. Você pode trabalhar muito bem com monitor normal, não é um requisito obrigatório. E você tem opções ao touch também, se você quiser um conforto maior, porque o touch traz um conforto Sim, com maior. certeza. Mas você tem opções, por exemplo, você tem mouses que são de multitoque. E você consegue, por exemplo, no seu notebook, utilizar Perfeito. recursos muito avançados, rolar páginas, fazer todo um recurso de pinça usando ou o touch do seu notebook ou mesmo um mouse. Né? A Microsoft mesmo e outros fabricantes têm uma linha que tem mouse específico que é multitouch. Então, é uma opção para quem não quiser investir no monitor touch agora. Ou usar no mouse normal, inclusive, que funciona muito bem. Ou usar no monitor que já está acostumado, isso não é nenhum problema. Funciona tranquilamente, né? Até um negócio legal que eu estava discutindo outro dia sobre 8, num dos workshops que eu estava ministrando, as pessoas perguntam assim, nossa, eu coloquei o 8 na minha máquina que tinha o Windows 7, ele está tendo boot muito mais rápido do que o Windows 7, né? Isso é muito legal, porque esse foi um dos pontos interessantes da melhoria do Windows 8 e do 8.1 em relação ao 7. Basicamente, quando a gente tem no sistema operacional, você tem a parte você tem o kernel, né, e o modo de usuário. Então, a hora que você dá o boot no sistema operacional, ele carrega o kernel, em seguida ele carrega toda a parte de user mode, que é aplicações e assim por diante. Quando você dá o shutdown, ele vai fechar a sessão de usuário dele e depois ele dá o shutdown na parte do kernel. O que acabou mudando isso aqui? Isso aqui é um ponto interessante no Windows 8.8 e no 8.1. Se você não tem nenhuma instalação de driver ou uma modificação de uma atualização no kernel, na hora que você dá shutdown, na verdade, o que ele faz? Ele desliga a sessão de usuário e pega a sessão. Estado. Exatamente. O estado. Faz um hibernate do kernel. Que é diferente do que acontecia no 7. O 7 carregava e aí ele te habilitava o uso, só que ele continuava carregando as coisas. Exatamente. As pessoas podem ver que nos primeiros 2 minutos ele não era tão rápido quanto ele seria depois. No 8 não. No 8 hoje você já consegue ter um tempo de resposta incrível, né? Perfeito. Isso aqui é muito legal porque dá aquela sensação realmente o boot rápido, dá uma sensação para o usuário de que a máquina é mais rápida. Isso é muito legal mesmo. Por isso que quem usa também drive SSD, ele consegue às vezes fazer um boot em 2, 3 segundos. Melhor ainda, né? Esse é o ponto bem interessante. Para quem tem disco SSD, hoje também está começando a surgir discos híbridos e o Windows consegue trabalhar. Ele entende que é um disco híbrido e consegue trabalhar porque ele deixa essa parte do sistema operacional na parte SSD, digamos, entre aspas. Né? E acaba tornando bem mais rápido. Bem mais rápido. Poxa. Isso é só interessante para mostrar como as tecnologias evoluíram. E isso é um ponto importante. Além de trocar o XP por motivos que a gente vai falar daqui para frente, é importante ver que aquilo era uma realidade há um tempo atrás. E hoje nós temos outra realidade totalmente diferente. Sim. Então, para aproveitar o que a tecnologia nos permite, né, nós temos que fazer avanços. Isso fora a parte de segurança, que aí mais tarde nós vamos brincar um pouquinho. Vamos falar bastante sobre esse assunto aqui. Perfeito, pessoal. Então, como vocês podem ver as informações de hardware, né? E aí, vamos falar sobre o assunto que realmente interessa, o fim do suporte ao Windows XP. O que é bem isso, né? Na verdade, dia 8 de abril de 2014, que já faltam o quê? Menos de umas 2 semanas aproximadamente,
Marcelinho, a produção. Produção, confirma? Duas semanas. Então, a produção confirmou. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril de 2014, acaba o suporte no XP. O que é isso? Do XP e do Office 2003. Muito Office bem. 2003 no mesmo dia. Exatamente. Então, não é apenas o Windows XP. O Office 2003 também é afetado. Exchange 2003. E a produção aqui está informando, o Marcelo Matias, que o Exchange 2003 também. Muito bem lembrado, Marcelo. Obrigado. Então, esse é um fator interessante. Quando a Microsoft lança o sistema operacional na fábrica, né, ela tem um tempo que nós chamamos de suporte básico, que é o tempo que ela dá tudo que é atualização, novas features, novos recursos e correções, ela fornece nesse período de forma gratuita. Passou esse período de suporte básico, que em média costuma ser em torno de 5 anos, ela entra no que nós chamamos de fase de suporte estendido, que aí dura aproximadamente em torno de 5 anos. E o que significa? Na fase de suporte estendido, já não tem novos recursos que são implementados no sistema operacional, apenas algumas correções muito críticas. As correções de segurança mesmo. Exatamente. Né? Basicamente, né? Ou algum erro de funcionamento. Exato, algo muito crítico. É bom lembrar até, por exemplo, outro dia o Marcelo estava lembrando a gente do Configure, né, que foi um vírus, um vírus que surgiu bem no período do suporte estendido, né, que teve uma série de problemas causados. E o Windows XP ele era bem sujeito mesmo a esse tipo de infecção, muito mais que outros sistemas operacionais, né? Sim, principalmente pelo tamanho da base instalada, né? Tem muita gente utilizando, acaba sendo alvo principal para ataques, né? E aí entra não só o tamanho, como ele também não tem alguns recursos, né? Sim. De segurança que foram implantados no Vista. Exatamente. O Vista já tem a segurança aprimorada, né? Uhum. E aí, quer dizer, você teve um sistema operacional que não tem todos os recursos de segurança necessários para quê? Até para a criatividade da bandidagem, né? Exatamente. E aí, então o que vai acontecer, então? A partir de 8 de abril, acaba-se o suporte estendido do Windows XP, do Office 2003 e, segundo a nossa produção, Exchange 2003. Qual que é o impacto disso? Bom, não vão ser lançadas mais nenhuma atualização de segurança, correção, nada vai ser liberado após esse período, né? Agora, foi até interessante falar sobre isso, porque o que significa não ter essas atualizações? Não ter as atualizações, na verdade, tem várias implicações, né? Do lado de segurança. A principal delas, na minha opinião, Uhum. é um processo lógico que é interessante explicar. Quando a Microsoft libera uma atualização de uma família, às vezes você pode ver até que demora 1, 2 dias, tal. Por quê? Porque ele libera para a família inteira. Ou seja, a família Windows vai receber aquela atualização toda junto. Uhum. Seja ele, agora, hoje em dia, o XP, né? Até o 8.1. Todas são lançadas juntos. Desde que o produto seja realmente esteja entre os afetados. Quando você tem essa atualização, os sistemas todos são corrigidos ao mesmo tempo. E as pessoas, durante essa janela, que geralmente é curta, são instruídas a tomar certos cuidados. Tal. Quando esse suporte acabar, você vai ter liberação de atualização para outros sistemas operacionais, e quando vier essa liberação, um elemento mal intencionado, ele pode simplesmente decompilar aquela atualização, verificar qual o recurso atingido, né? E aí, com esse recurso atingido, ele pode desenvolver um exploit específico para o XP, que ainda tem uma base muito grande, né? É importante a gente falar que, por exemplo, das 45 atualizações lançadas entre julho de 2012 e julho de 2013, né, o XP estava em 45 das atualizações, enquanto o 7 e 8 estavam em apenas 30. Quer dizer, além do XP ter, obviamente, mais possíveis vulnerabilidades, até por ser um sistema que já foi mais explorado, ele também abre um espaço para quê? Para que se pegue uma atualização do sistema mais novo e tente criar um exploit para o sistema mais antigo. Lembrando que, por ser um sistema só, que tudo funciona de um e no outro, é feito para a plataforma funcionar, ele tem coisas muito parecidas internamente. Então, de repente, pode acabar servindo um ataque, ele pode dar elementos, né? Quando eu lançar uma atualização para o 8.1, a coisa mais nova, ele pode verificar se aquela falha de segurança já existia no XP, e aí desenvolver um exploit específico para o XP. Perfeito. E aí, quer dizer, ele vai conseguir fazer coisas que hoje são impensáveis, né? Isso tem outros riscos também, né? Mas esse aqui eu acho que é o... Esse é o menor. Não, esse é o mais grave, né? Vamos até dar uma olhada aqui os riscos que nós temos, né? E é justamente esse ponto aqui. Então, o que vai os principais impactos? A gente está vendo principalmente a parte fim da atualização do sistema. Então,
basicamente significa que depois dessa data, até existe a ideia muitas vezes errada no mercado de que, nossa, depois de 8 de abril, o meu XP vai parar. Não é Não, isso. O sistema não. operacional vai continuar funcionando. Só que você passa a estar agora totalmente desprotegido, Sabe né? aquelas atualizações automáticas que você recebe? E se Uhum. não recebe, deveria receber. É sempre importante deixar É, ligado atualizações automáticas. Isso é fundamental. Aquelas atualizações automáticas, elas vão parar de chegar. E não só de forma automática, como de forma manual. Elas vão parar de ser produzidas. Essa exatamente. que é a diferença. Mas aquele seu XP vai continuar funcionando. Lembrando que ele vai cada dia mais estar sujeito a ataques externos Uhum. e falhas de segurança, bem como outros problemas que a gente vai falando no decorrer. Exatamente. Outro fator também bem interessante é que o que isso acaba afetando também os outros fabricantes. Então, imagine pelo ponto de vista, você é um fabricante de impressora, por exemplo, que tem um driver específico. Ele não terá desenvolvimento Sim. provavelmente do driver. E isso daí pode causar Uhum. uma falha, né, de Sim, não pode causar. continuidade. Isso é um problema Com bem certeza. ruim, né? Que, principalmente para novos dispositivos, assim por diante, pode acabar afetando, né? Mas e para as empresas que ainda estão com o Windows XP instalado, quais são os riscos que elas podem, vamos supor, uma empresa que tem uma grande empresa e assim por diante, o que você acha Vamos lá. que... Para empresas já o cenário é um pouco pior, tá? Primeiro que assim, pensar uma coisa mais simples. Fora o ataque dos hackers, tal, tudo aquilo que nós falamos, a empresa ela tem um custo por não produtividade. Se o XP não tem suporte, de repente alguma falha acontece muito grave, isso não vai ser corrigido. Uhum, E aí exatamente. um funcionário parado gera um custo duplo para a empresa, né? O que é muito ruim. Do outro lado, você também tem o quê? Você tem falhas na empresa, por exemplo, se ela, vamos lá, se ela negocia a Bolsa de Nova York, Ok, ela né? tem ações na bolsa. Ações da Bolsa de Nova York, aqui citando um exemplo para quem às vezes pode ter alguém aí do mercado que a sua empresa negocia em Bolsa de Nova York, ela tem ações lá, ela tem que cumprir a Sarbanes-Oxley, a SOX, conhecida como SOX. E na seção 404 diz em 302, cuida de uma parte de segurança que fala que o equipamento que produz informações financeiras tem que ser confiável. E a partir do momento que ele não tem mais atualizações, Uhum, ele é considerado não mais confiável. Do uhum, mesmo jeito, você tem o Data Protection Act do Reino Unido. uhum. E lá você tem o mesmo dispositivo. Tá? Mais um lado. Agora, para o usuário e para a empresa, você usa banco online. E aí você sofre uma fraude digital. Uhum. Ok? A chance de você não conseguir ser ressarcido aumenta muito. Muito. Ah, Por quê? sim. Porque você está dando causa. Não é o banco. Interessante. Então, quer dizer, se eu estiver usando uma máquina e posso usar, por exemplo, no Vamos internet dar um bank. exemplo. Você é o Tá, banco, eu sou o cliente, certo? ok. E aí, se foi por uma falha do banco, ou algo que o banco poderia prever e não me ajudou, tal, você poderá ser considerado responsável conforme o caso. Uhum, Nesse caso, eu tenho que o quê? Manter a minha máquina de um jeito adequado para receber esse suporte. Por exemplo, eu tenho que ter um software original, eu tenho que ter um eu tenho que ter um antivírus adequado e uhum, atualizado. uhum. Esse software tem que estar atualizado e eu tenho que cumprir os requisitos mínimos de segurança. Ok, então Tá? na verdade duas mãos, né? Eu que sou o banco eu tenho que prover um serviço seguro, Sim. e você E também tem tem que que estar. prever, caso seja algo Uhum, que você pudesse prever e não previu, uhum, você será responsabilizado. Por outro lado, eu também tenho que manter entendi. minha máquina adequada. E nesse ponto você não vai conseguir fazer. Uhum, Até mesmo, por exemplo, se a pessoa for vítima de um crime eletrônico, lá, protegido pela lei Carolina Dickmann, lá, artigo 154 do Código Penal, ele pede o quê? Quebra de dispositivo de segurança, uhum, quebra não sei o quê. A partir do momento que houve uma falha de segurança, isso fica meio dúbio. Então, realmente cria uma situação meio ímpar aí que nós vamos ter reflexos, porque muita uhum. gente ainda vai deixar de atualizar, infelizmente, e Exatamente. aí nós vamos ter alguns reflexos. Mas quem negocia qualquer coisa com banco, na internet, esse tem que ser a primeira preocupação. Do Uhum, outro lado, só passando aqueles dados que nós já falamos, empresas que negociam na bolsa têm que ter esse dado, e empresas que não negociam na bolsa têm que pensar no custo do funcionário. uhum, Que, em geral, claro. mão de obra no Brasil é mais caro do que qualquer outro investimento. Uhum. E você tem Bem que pensar. lembrado. Você está com um Muito custo bem lembrado. imenso, né? Imenso lá, e só que o custo por não produtividade às vezes é maior do que qualquer coisa. E sendo que ele não tem suporte, você pode ter um ataque em escala mundial
que derrube todas as máquinas ou que leve informações da empresa, aí estamos falando de um prejuízo bem maior, né? E é isso daí, como é que vai ficar? Exato. A empresa avisou, né? E a responsabilidade perante os clientes? E se vaza algum dado sigiloso? Então, quer dizer, você tem várias situações que a gente vai, infelizmente, né? E por isso esse chat, tentando minimizar esse número de pessoas, mas com certeza nós ainda enfrentaremos isso aí no futuro. Perfeito, muito bem lembrado. Em breve, em breve. Em breve, né? O dia 8 de abril. Dia 9, né? Dia 9 de abril. Brincadeira. Só para lembrar aqui, pessoal, aqui no chat está se vocês tiver uma pessoa respondendo, que é o Marcelo Matias e o Diego Blanco, eles estão ajudando aqui a tirar algumas dúvidas técnicas. E a produção, temos a produção. Na verdade, a nossa produção são os dois aqui. Tá, ok? Então eles estão ajudando a responder, tá? As dúvidas que vão surgindo aqui durante o chat. Se você permitir também, tem um comentário interessante. O outro risco do XP é que, se eu não me engano, o XP aceita até o IE9, não é isso? Não lembro. Produção, confirma. Produção, XP aceita até o IE9? 8, ele não aceita o 9. Então, o que acontece? A maioria das pessoas acaba utilizando mesmo o IE, um bom browser e tal, só que se ele é antigo, ele não é um bom browser. Se você tem uma aplicação que ele não está mais sendo atualizada, e o suporte dele também vai acabar. Porque ele faz parte do XP. Sim. Então, quer dizer, você vai ter um browser, você vai estar na internet sem atualizações. Aí teu risco, meu amigo, aumentou enormemente. Então, assim, muito cuidado com isso daí, porque você não consegue atualizar para um browser mais novo. Sim. Né? Ou seja, o IE é mais novo, e do outro lado você também não vai ficar com um buraco nele. Exatamente. Com certeza. Muito bem lembrado isso, Marcos. Ele está perguntando aqui, ó, isso é interessante, uma dúvida que muito tem. Para empresas que rodam sistemas legados, antigos, que não têm compatibilidade com novos, como resolver esse cenário? Bom, esse é mais uma vez, né? Há um bom tempo, se eu não me engano, desde que acabou o suporte básico, que foi há mais de 5 anos atrás, foi avisado todas as empresas, parceiras, de que o produto estava entrando em fase de suporte estendido, né? E aí teve o problema é que teve muitos fabricantes que ignoraram isso e continuaram desenvolvendo uma plataforma que é antiga, né? Vamos sem dar suporte. Vamos dar um exemplo. O pessoal pessoal dos bancos, né? O XP é utilizado em 95% dos aparelhos dos caixas eletrônicos. Então você vai ter uma migração dos caixas eletrônicos para um sistema mais novo. Precisa ser migrado. Tá? Não é uma opção desse caso. Quem tem sistema legado, na verdade, ele vai ter que procurar quem desenvolveu esse sistema e pedir uma atualização. Sim. Né? Ele também pode verificar outras soluções de portabilidade do código. Que aí, de repente, até ele moderniza o código. Sim. Mas, infelizmente, deixar no XP, mas só funciona ali. Ele está com um problema muito grave, eu acho. Sem nenhum exagero. Ele está com um problema muito grave que ele teve tempo para arrumar. Né? Exatamente. E é engraçado que pode parecer estranho, mas assim, há 2 semanas do fim do suporte, eu lembro que há mais de um ano atrás, o Marcelo Matias fez vários webcasts aqui para parceiros, para clientes, falando, pessoal, tá, daqui a 2 anos vai acabar o suporte de produto, E as pessoas estão deixando para a última hora. Quer dizer, normalmente grandes empresas, elas costumam levar em torno de 6 meses, em média, para poder homologar suas aplicações internas. 6 meses. Se ela está se preocupando agora, realmente foi um pouco de imprudência. Vai ficar uma janela agora, exatamente. Que até homologar, né, vai ficar uma janela. Aí que vem a minha primeira sugestão. As máquinas que não usam o sistema legado já migrem imediatamente. Quanto antes. As que não usam, as que usam o sistema legado vão ter que. O responsável por segurança da informação vai ter um trabalho quintuplicado e não vai resolver o problema de forma total. Não vai resolver. Exatamente. A não ser que essa máquina fique num ambiente isolado e que não comunique com nada na rede. Perfeito. Voltemos a Vamos 1990. levar um disquete, um pendrive, vai lá e leva e tá tudo certo. Vai usar o protocolo de transmissão PDPC, PDPR. Exatamente. Disquetinho pra lá. Pendrive pra cá, pendrive pra lá. Também. É engraçado que, assim, normalmente, agora você fala um ponto interessante. As empresas que têm um security officer, alguém responsável pela parte de segurança de informação dentro da empresa, ele, com certeza, eu imagino que seja a primeira pessoa que devia estar atenta a isso. Em pânico. Ele deveria estar em pânico. Ele Há um deveria estar bom dormindo. tempo. Eu espero que ele esteja há um bom tempo já se preocupando com isso, que não é uma tarefa só do administrador de rede, mas se é uma grande empresa, uma multinacional, ela tem uma equipe responsável por segurança,
Esses caras já tinham que estar preocupados há muito tempo atrás, já tinham que ter visto isso, É né? mesmo um administrador de rede de empresa pequena. Aí puxa do Sim, lado. Se na verdade qualquer pessoa que trabalhe com TI, que usa TI para ganhar dinheiro, uhum, ou mesmo empresa que o computador é vital para o funcionamento dela, ele precisaria estar preocupado. Porque isso exatamente. foi dito há muito tempo. Quem não fez, tudo bem, ainda há tempo para fazer. Eu acho que a gente vai mostrar mais para frente Isso, ferramentas, nós né? vamos falar um pouco, vamos discutir as técnicas de As técnicas de migração. migração e tal, mas o importante é o quê? É pensar que daqui a pouco tempo não vai ter mais o suporte e isso vai virar uma ratoeira para hackers. Entendeu? Exatamente. Um queijo suíço, desculpa, vai ficar cheio cada vez com mais buracos e cada vez Uhum. mais Mais explorável. gente tentando fazer ataque e assim por diante, né? Exatamente. Então vamos até falando alguns motivos para migrar. Antes de falar sobre os motivos, algumas técnicas, né? Existem várias formas de você migrar. O importante é você entender o seguinte: aqui nós não vamos entrar no detalhamento de todo o processo de migração, Sim. mesmo porque nós já temos já cursos gratuitos que já foram desenvolvidos e a gente vai mostrar no final. Sim, Mas que estão disponíveis. já estão disponíveis há Foram muito desenvolvidos e tempo. estão disponíveis, quer dizer, ainda dá para 100% em preparar um português. pouquinho. Exatamente. Vai pegar pega já esse final de semana agora, se você nunca olhou isso, Manda ver. já corre, né? Rema. Então vamos lá. A primeira coisa, assim, uma das formas mais simples de migração que nós conhecemos é uma técnica que nós chamamos de upgrade. No upgrade, eu tenho o sistema operacional, ele está rodando, né? E aí eu coloco o CD, né, do sistema operacional, o DVD, né? E mando executar o setup com o sistema operacional ativo. Sim. Né? Aí ele vai fazer o quê? Vai analisar as configurações e vai tentar fazer o upgrade. Só que tem um detalhe. Do XP para o Windows 8, não existe um upgrade direto. Ele não consegue trazer as configurações. Fazer 2 vezes. Basicamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova instalação do sistema operacional, vai fazer uma pasta de backup, né? Ele não vai perder os dados, né? Mas ele vai fazer um backup, vai colocar numa pasta, aquela Win Backold, alguma coisa assim. Win.old. Né? Alguma coisa assim. E Windows.old, acho que é isso. E o que ele vai fazer? E aí os dados vão ficar lá. Então ele vai fazer uma nova instalação, né? E vai manter o backup dos dados. Então não vai trazer a configuração do Windows, não vai trazer favoritos, não vai trazer os documentos, Fundo porque de não tela, tá não traz nada. nada. Essa é a diferença do XP quando você migra direto para o Windows 8, né? Sim. Bom, mas eu vou migrar, eu quero, por exemplo, e se eu fazer o boot direto do DVD ou pendrive do Windows 8 numa máquina com XP, né? Aqui até tem que tomar até mais cuidado, porque se você fizer o boot com um outro sistema operacional, sendo que na máquina está rodando XP e ele não está, você não deu boot por ele, ele vai ter uma opção que é você fazer um backup dos dados, que é usar a mesma partição, né? E aí ele vai renomear a pasta antiga tal, vai criar uma nova pasta, ou ele tem a opção de apagar tudo. E esse é um risco, né? Porque é muito comum Com só certeza. apertar e dançar, né? E de repente perder todos os dados, né? Mas aí tem uma alternativa legal, Marcos. Tem um que é o tal de. Se você pegar no Windows XP, tem uma ferramenta chamada de Windows Easy Transfer. Easy Transfer. Ou produção. Em português, Easy Transfer, como é que é? Transferência fácil do Windows. É isso que é bom ter suporte aqui. Transferência fácil do Windows. Então, você que tem o Windows XP, você pode usar essa ferramenta. O que ele faz? É algo muito legal. Você tem dois jeitos. Por exemplo, vamos supor que eu comprei um HD externo, né? USB. Eu posso ligar esse HD e na hora que eu usar essa ferramenta, ele vai perguntar o seguinte: olha, você quer fazer backup de tudo, de todas as contas, dos dados? Ele vai pegar todo esse backup e vai jogar para esse HD. E aí eu posso formatar a máquina mesmo do zero, porque eu já tenho todo o backup, e depois eu mando restaurar os dados, né? Ele não vai voltar tudo exatamente, mas ele vai fazer o backup para você de forma simples. Inclusive, isso é uma parte legal. Você tem a opção nessa ferramenta de selecionar quais pastas. Uma das pastas que você não pode esquecer é a pasta do imposto de renda. Isso é verdade, né? Todo mundo esquece. Você apaga, e aí dança, porque ele tá fora, né? Ele tá fora, ele não tá lá. Por padrão não é coberto, mas você pode ir lá marcar o diretório certinho. Programa da SRF, se não me engano. Isso, alguma coisa assim, né? Mas dá para encontrar. Na hora de instalar o seu programa do imposto de renda, verifica onde ele instala. Exato. E aquela pasta tem que ser salva. Muito bom. Boa dica, boa dica. Ótima dica. Outra forma imagina que você tem uma máquina com XP, ele é um hardware antigo, e aí você comprou um hardware novo, né? O Easy Transfer tem nas duas ferramentas, nos dois sistemas operacionais, tanto no Windows 8 quanto no Windows XP. Você pode carregar direto nele. Exato, ele transfere de um para outro via rede. Sim. Então, se você estiver em rede, seja via Wi-Fi ou cabeado, ele consegue transferir de uma máquina para outra os dados, as configurações. Então, isso é muito simples. E aí me perguntam assim, demora muito? Depende de quanto de dados você vai transferir. Exatamente. Depende da configuração da sua rede. Então, assim, o resultado mesmo vai ser diferente de pessoa para pessoa. Exato. E o detalhe que ele pode até fazer um backup, jogar para disco primeiro, proteger por uma senha, né? E o mais importante, ele facilita a vida para o usuário. Então, o usuário não tem que ser um usuário avançado
Nossa, como eu faço migração? É muito Fazendo esse simples. sistema de migração só usando as ferramentas de cópia de dados, né? Uhum, Ele não tem risco nenhum quanto à máquina dele. exatamente. Ou se a pessoa tem um SkyDrive, ele pode jogar os dados do SkyDrive, é melhor ainda, né? Sim, sim. E Com aí, certeza. lembrando que quando ele joga os dados no SkyDrive, isso daí ele pode acessar de qualquer outro lugar. Exato. Aí ele pode pegar o computador novo e copiar os dados para a máquina dele novamente, né? Cuidado, nessa hora da migração é importante só o quê? Fazer isso com muita calma, pensando no usuário doméstico, né? Isso com muita calma para que todas as suas pastas e seus dados sejam realmente preservados. Sim, Né? Porque é uma exatamente. coisa muito comum o pessoal atualizar e perder. Na verdade, em geral, não perde, está ali no meio. Mas se ele é um usuário que tem dificuldade de fazer isso, Uhum, a chance dele acabar perdendo os dados ali na HD é exatamente. muito grande, né? E aí ele vai precisar da ajuda de alguém. Por isso que é importante contratar uma ajuda de alguém especializado para isso, uma loja, e não apenas o sobrinho, O o sobrinho primo não é que indicado, o manja de informática. amigo. É, o amigo que manja, sobrinho manja de Quando, informática. quando o amigo de vocês for na casa de vocês pro churrasco, ele não é hora de arrumar o computador, tá? Já aconteceu Exatamente. comigo faz 2 semanas. Exatamente. Né? Eu Então, adorei. perfeito. Mas não se preocupe que nós criamos os cursos aqui que vão facilitar muito a Muito vida de fácil. vocês. Está muito simples. Hoje em dia está o processo é muito mais fácil, né? Para quem já teve que fazer isso na mão algumas vezes, É. fala, por que não inventaram isso antes, né? Exato, porque não tinha antes, né? Então, mas a gente já Exatamente. fez agora, então tá tudo certo. Então, esse é um negócio muito bacana que nós temos, né? E aí a gente vai mostrar um pouco mais sobre esses recursos, né? O importante também falar Uhum. que só esqueci de um detalhe, Claro. para quem usa redes corporativas e tal, que o simples fato de você ter um XP e ele funcionar não quer dizer que ele está sendo atualizado, Uhum. não quer dizer que ele é a melhor opção. Por exemplo, vamos lá, você pensa que você colocou na sua rede o Direct Access. Uhum. Você não consegue rodar isso porque simplesmente ele não é suportado pelo Uhum. XP. Então tem recursos que às vezes você investiu num servidor mais novo, melhor, mais moderno, Exato. gastou horas de trabalho para setar e não vai conseguir utilizar. Por quê? Porque aquela máquina é XP. Atualizando essa plataforma toda, Uhum. esses recursos também vão se tornar disponíveis para todos os usuários, o que facilita o gerenciamento também. Sim. Isso é um detalhe bem importante. E também, lembrando também, outra informação importante, essa técnica que eu falei de migração, eu estou pensando muito mais no usuário, isso aqui é para o usuário doméstico, isso é algo para pequenas Sim, empresas, sim. é algo bem simples. Obviamente, existem ferramentas corporativas que fazem migração remota, Mesmo são ele tem às muito vezes mais o perfil, avançadas, né? né? O perfil está salvo remotamente. Exatamente. Aqui, como nós estávamos falando antes, nós não Uhum. sabemos o perfil de quem está nos assistindo. Então, o grande segredo aqui é tentar pegar todos os públicos Uhum. para dar o máximo de informação, para deixá-los assim satisfeitos de uma forma que vocês se sintam mais seguros para fazer essa Exato. migração. Perfeito. Isso é importante falar. Importantíssimo. E aí estão nesse link, que é o do Microsoft Virtual Academy, já possuem 2 cursos, basta, na hora que vocês entrarem dentro desse endereço, só mudem o país para Brasil, tá ok? E aí tem esses 2 cursos. O primeiro curso, que é o de Configurando Windows 8, ele é o preparatório para exame de certificação, né? Existe um exame oficial da Microsoft de Windows 8, né? E é legal porque em um dos módulos ele aborda justamente essa estratégia de migração, né? Muito bacana, passo a passo, como fazer. Já esse outro treinamento é muito mais recomendado, né, que esse implantando Windows 8 com o System Center 2012 Configuration Manager, para quem trabalha em médias e grandes empresas, que tem o System Center e quer usar ele para poder fazer migração remota e instalação remota também. E o melhor é que nesse cenário aí de Configuration Manager, ele vai poder fazer outros recursos e outros setups lá, que ele vai conseguir aproveitar muito mais. Com certeza. Então, quer dizer, ele realmente vai sair do ambiente que está só acessando uma rede, só dividindo poucos recursos, para uma máquina que realmente vai se tornar parte integrante de uma comunidade corporativa, digamos Exatamente. assim. Que é o que hoje nós temos, um ecossistema corporativo, onde as informações fluem de um jeito muito rápido e adequado. Então, assim, usando essas ferramentas e a própria migração, vai trazer um alívio para os administradores, com certeza. Com certeza. Então, se você hoje é um administrador de rede, uma média e grande empresa, eu recomendo que vocês dêem uma olhada no segundo curso, né? E mesmo o primeiro curso, acho que ele serve para todos, né? Então, para quem quer saber mais informações do Windows 8, como ele funciona, o modo de compatibilidade, assim por diante, é perfeito, né? Seja qualquer porte de empresa ou usuário doméstico. Exatamente. Né? O melhor assim é que esse curso aí, você vê que ele é voltado para um exame, mas você não precisa fazer o exame. Exato. Você pode fazer para ter o conhecimento, que às vezes é até mais valioso, você ter o conhecimento.
É importante que você tenha esse conhecimento, porque na hora de fazer a migração, você vai fazer uma migração mais adequada. Uhum. Né? Mesmo quem que gosta um pouquinho mais de informática, tem uma máquina em casa, vai Sim. aproveitar esse benefício, digamos, de fazer esse Sim, curso com sem certeza. custo nenhum. Um ponto bem interessante, pessoal, que as pessoas erram muito em qualquer implantação de novo sistema operacional, ainda mais no Windows 8, é que você vê que as pessoas, eu tenho dificuldade, meus usuários não vão aceitar, porque tem que ser... Primeiro de tudo, no site do microsoft.com/brasil/windows, lá existem uma série de vídeos, tutoriais, tudo em português, de uso da interface do Windows 8 e do 8.1. Como usar o menu Start, como habilitar a opção de tal, e assim por diante, né? Tem vários recursos já estão prontos. Então, óbvio, qualquer novo sistema operacional, qualquer nova aplicação, qualquer coisa nova que você fornece para o usuário, você também tem que dar o treinamento para ele. Só um detalhe, Não quando dá surgiu o pra... XP também, É foi a um detalhe, mesma o coisa. pessoal falou, não, vou mudar. Porque assim, muitas pessoas, não houve uma migração extrema para o Windows ME, né? Mas o pessoal gostava muito, é o mesmo gosto que se tem pelo XP, tinham pelo Windows 95, Exatamente. o FR2. Né? Exato. E aí o que acontecia? Aquele Windows 95 ninguém queria largar. E quando foi pro XP falou, é difícil, é complicado, e hoje em dia todo mundo gosta. E aí aconteceu com o 7. Muita gente migrou pro 7 e falou, pô, não quer... Migrou e falou, pô, maravilhoso. Entendeu? O 8 também é questão de costume. São sistemas operacionais que têm mudanças conceituais. Todos esses daí vão impactar no modo com que o usuário mexe. E, em geral, ele vai trabalhar melhor. Na verdade, a maioria dos modos de configuração permite que ele traga algum ou outro detalhe que ele gostava do jeito antigo. Sim. Então, por isso que é importante conhecer e estudar bem esse cenário. Né? A gente quando muda o sistema operacional, né, principalmente quem trabalha com TI, é quase como se estivesse mudando de casa. Né? Isso causa um impacto. Mas sempre é benéfico. Né? Por exemplo, na mudança para o Windows 8 você vai ter mais segurança, você vai ter um sistema operacional muito mais estável e absurdamente mais rápido. Né? O que acontece, perguntaram aí, por exemplo, o que fazer com mensagem do antigo Outlook, né? Acho que isso aí seria para o Office 2003, né? Essa pergunta. Essa pergunta é para o Office 2003, assim, até para a gente não desviar do foco aqui da apresentação, né, que está falando sobre o Windows XP, nós não vamos discorrer muito, mas assim, ele deve fazer um backup dessa mensagem, PST, exatamente, colocar isso numa versão de um Outlook mais novo, porque ele vai ter que atualizar o Office 2003 dele também, e aí ele vai ter que migrar essas mensagens, importar, ele importa normalmente. Sim, tá? Respondendo de uma forma rápida, porque esse não é o objetivo. De vez em quando eu abaixo aqui para olhar as perguntas, que eu sou meio cegueta. Não, também tá bem pequenininho ali. Tá. O Diego tá anotando aqui. O Diego tá. É que eu sou ansioso, Diego. Eu já e o Marcelo Matias também tá loucamente também digitando aqui. O Diego, o Marcelo Matias tá saindo fumaça no teclado. Mas aqui. Vamos lá. Perfeito. Então, final das contas, vocês já têm o treinamento disponível, tá? Em breve nós teremos também treinamentos, nós vamos colocar também no MVA, de como utilizar alguns recursos de segurança do Windows 8. Aliás, esse já está disponível, já me enganei, desculpa. O de segurança do Windows 8 já está disponível. O que vai estar disponível em breve é mais um curso no MVA, que é justamente como uso de interface do Windows 8. Nós temos um de dicas e truques do Office também. Só interromper um segundo. Sabe aquele usuário que fala, pô, não me acostumo com o Windows 8, não gostei dele e tal? Pede para ele fazer o curso. É um curso rápido, é um curso simples. De repente ele vai chegar e falar, pô, tô conseguindo ser mais produtivo. No final das contas, gostei. Né? Porque às vezes o que falta para ele é um pouquinho de conhecimento da interface. Sim. Mais uma vez, qualquer outra ferramenta que vai ser implantada para o usuário tem que ter um treinamento, né? Independente de qual ferramenta. Ela tenta ser intuitiva o máximo possível, mas alguns comandos a pessoa tem que saber. Sim, exatamente. E não tem milagre. Pelo menos esse básico é interessante que ou o usuário faça o curso, ou pelo menos que você faça um pequeno folhinha, né? Uma receitinha de bolo sobre as principais movimentações e entregue para o seu usuário. Com certeza o administrador vai ter muito menos problemas se o usuário souber lidar com a interface e tirar o que ela traz de melhor, né? Perfeito, né? Isso faz parte de qualquer processo de implantação. Infelizmente, tem pessoas que vão deixar isso aqui para o último momento, né? Vai esperar acabar o suporte do Windows 8 para correrem atrás disso, né? Então, maravilha. Bom, pessoal, nós estamos já chegando aqui ao final da nossa apresentação, né? Passou rápido, né? Até que foi rápido até, né? Até que foi rápido nada.
Imagina, foi, Foi rápido, foi um papo gostoso, legal. foi bem corrido. Nós tivemos uma série de perguntas. Mas o importante é que vocês tenham em mente, não esqueçam que o quão crítico que é ainda essa parte do fim de suporte do Windows XP. Então, nós estamos aqui com algumas perguntas que o Diego Você anotou parou, que eu não aqui. enxergo do mesmo jeito, você tem que ler. Mãe Você do enxerga? céu, eu. É, nossa, Cara, eu não enxergo. Agora tá dando para ver. Ok, perfeito. Obrigado, Diego. Então, vamos lá responder a primeira pergunta. São algumas perguntas finais que eles foram escolhidas. Na verdade, outras perguntas aí que forem pertinentes, depois a gente pode... Exatamente. Deixa um contato, a gente pode tentar buscar respondê-las, mas essas daqui foram as perguntas que tiveram o maior número de vezes, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro teve do Rodrigo Barbosa, ele está perguntando, Fábio, quantas provas... ele está Quanto às provas? As provas de certificação do Windows 7 2008. Quando é que elas vão terminar? Bom, normalmente a Microsoft mantém os exames de certificação, ela costuma manter da versão atual do produto que está no mercado e mais a versão anterior, tá ok? O que acontece? Normalmente os exames também têm um tempo de vida, né? E não quer dizer que você tenha feito, por exemplo, um exame de Windows 7 e agora saiu o Windows 8, 8.1 e o que for, né? Que você não é mais certificado naquele produto. Não, você é certificado. Naquele produto. Exatamente, naquele produto. Você ainda continua mantendo o seu título de certificação, só que você tem que, obviamente, atualizar a sua certificação. Lembrando que em conjuntos, né, de certificação, para o MCSE, aí você, nesse caso, você tem que refazer a versão, vai ter que fazer a versão mais nova para conseguir manter essa certificação, né? Normalmente tem os exames de upgrade, né? Então, sim, é uma forma... Que ajuda bastante. Em vez de fazer 3 exames, faz 1 ou 2 só. Sim, mas vai ter que fazer alguma coisa para atualizar. Perfeito. A 2, se você não se, a pergunta número 2, se você não se importar, eu queria responder. Tá bom. Não consigo ler o nome. Eu leio. O nome é Daniel Kleiner. Ok. A virtualização das máquinas que rodam esses sistemas legados pode resolver o problema de compatibilidade ou estaria vulnerável do mesmo jeito? Então, isso que é importante. A máquina está virtualizada, isso vale para qualquer sistema operacional, para qualquer cenário. Não é porque ela está virtualizada que ela é intocada. Não, ela é uma máquina como outra qualquer. Você apenas virtualizou, você apenas colocou ela dividindo recursos de hardware, né, com outros sistemas operacionais concorrentemente, correto? Sim, na verdade você eliminou o problema de manutenção do hardware. Exatamente, mas a máquina é a mesma. Continua... É a mesma. Então, quer dizer, o risco que você está tendo é igual. Se você tem um risco hoje com a máquina instalada de forma plena, digamos, ou virtualizado, você vai ter o mesmo risco. Então, assim, virtualização não resolve esse problema, tá? Exatamente. Que é justamente a outra pergunta também do Jorge Handel. Desculpa se eu não estou lendo errado, mas Werneck Reina Viana. Nossa, nome bem complicado. Para que utilizar o XP apenas? Não, acho que é para quem utiliza o XP apenas como terminal server para acesso via TS, né? Vai poder continuar utilizando o XP. Então, é o mesmo problema. Ainda mais TS que você está falando de rede mesmo. Exato. Porque no caso, é o que eu falei, se você tem uma máquina trancada num canto, que ninguém mais usa, não tem ligação nenhuma na rede, tá lá sozinha no mundo, por algum milagre ainda não existe. Essa máquina, o risco que você vai ter de não ter uma atualização qualquer é dela parar e você não ter um suporte para corrigir alguma falha. Mas que não vai ter uma invasão, se ninguém puser um pendrive, nunca chegar um dado externo, exceto via teclado, ele não vai ter uma invasão. Exato. Agora, porém, aqui nesse cenário aqui, você usa o terminal service. Então você tem que usar a rede. Você está acessando a rede, né? Então, quer dizer, por mais que esteja protegido, você está abrindo um buraco, né? Isso não vale para aquela versão, né, do XP que ela é feita para devices mesmo, né? Que ela tem um tempo de suporte diferente. A gente está falando do XP. Exatamente, XP tradicional, não é o embedded. Não é o embedded. Quando a gente fala de embedded, aí sim ele tem um tempo de suporte diferente. Diferenciado, exatamente. É o fabricante que entra na história. Isso, aí é ele que vai dar o suporte e tal. Perfeito. Mas aqui 98, 99% dos usuários usam essa versão. Mas um número muito maior, né? Essa pergunta também é bem legal, do Thiago Gabi. Estou com dúvidas sobre os contratos Open Microsoft. A licença do Windows fica presa na máquina como se fosse OIM ou ela é full como se fosse as famosas caixinhas? Na verdade, existem várias formas de licenciamento, tá, Thiago? O licenciamento OIM, de fato, ele fica preso ao hardware, né? Você está adquirindo por isso que ele é mais barato, né? Mas para grandes, não somente para grandes, mas tanto para pequenas quanto para médias empresas, existem modelos de licenciamento que você compra por volume, né? E acaba saindo muito mais barato. Então tá bom, pessoal, para não parar Para não ter que reiniciar, a gente vai só terminar.